Que bom lá, né? Que delícia. Tive que chegar até lá, né, pra ver. Meu filho, quando eu cheguei, eu olhei igual ela me mandou, era quase 6 horas, né? Eu já estava no meio do caminho. Mas... Deixam bem mais capacidade. Não, esse daí é tanto, mas não, esse eu vou fazer. Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Acho que não precisa do microfone, né? Vamos nos escutar, então. Agradeço a presença de vocês aqui. Então, a gente tem os convidados hoje, muito obrigada, né, por estarem aqui também. É a Fernanda Moreno, professora de teatro e de literatura da Cônica Cultural, né? O Jordano Spencer, que é aluno de teatro, e a Annelise Hecker, que é a nossa professora e supervisora aqui do SEACA. E a ideia hoje então, é a gente conversar um pouco sobre teatro na adolescência. A Fernanda e o Jordano vão começar, mas a gente pode também ir conversando, perguntando, depois a Anne vai também fazer a parte dela. Não querem chegar um pouquinho mais pra frente, de repente? Eu vou ficar aqui pra passar. Eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Tá. Ficar perto da porta. Então, vocês. Bom, falar um pouquinho
acho, da minha história, assim. Eu sou professora sou formada em letras, tá? Mas antes de me formar em letras, eu já fazia teatro. E sempre, acho que desde a escola, foi o meu primeiro contato com a arte foi na escola. Acho que quase todo mundo, né, seu primeiro contato é na escola. E o meu foi também, não deixaria de ser diferente, foi na escola. E a partir daquele momento eu queria procurar alguma coisa comecei a fazer teatro na escola e aí nisso eu queria procurar alguma oficina que eu pudesse, né, saciar essa minha vontade de fazer alguma coisa referente ao teatro. Aí eu comecei a fazer teatro, minhas primeiras oficinas, isso foi em 2003, não, 2004, já fazer mais de 10 anos. E eu comecei a fazer oficina e, paralelo a isso, eu comecei a fazer faculdade de letras. E é muito engraçado porque eu consigo, e os dois, eles são próximos, eles se unem, né, muito. Então, tanto a literatura quanto o teatro, tu consegue trabalhar os dois juntos. E isso eu faço muito no meu trabalho. Eu tento unir o teatro, né, e unir a literatura, sempre. Aí depois que eu comecei a fazer várias oficinas em vários lugares. Eu sou atriz, tenho o registro como atriz. Fiz depois uma especialização para educação, chamada Pedagogia da Arte, que é como ensinar a arte na escola, em oficina, e depois eu fiz mestrado. Aí, nisso eu comecei sempre a misturar a literatura com o teatro, e eu comecei na cômica, né, no caso que foi na cômica, como eu estava como atriz, eu comecei a dar aula lá. E aí minha primeira oficina foi uma oficina de adolescente, né, que depois eu vou mostrar as fotinhos. Mas tudo a minha história de trabalhar com adolescente começou na escola, que é onde eu trabalho ainda, que é no Colégio Piratini, que é aqui pertinho, ali na Eudoro Berlink. E lá foi onde tudo começou, que eu comecei a ter o meu primeiro contato com os adolescentes na disciplina de literatura, a ter contato com o teatro. E como é que foi, assim, acho que até o Jordano pode falar depois melhor, porque ele também participou disso. Nessa nossa escola tem uma mostra cultural chamada Sarau Literário, e todo ano os alunos são, vamos dizer assim, eles são obrigados, mas eles têm vontade de fazer, não é uma obrigação tão rígida, né? Mas esse trabalho, eles precisam trabalhar com alguma aptidão artística, e o teatro é o mais concorrido, assim, e é muito forte lá no colégio. E nisso, eu, como professora de literatura e professora de teatro, acabo orientando eles muito, incentivando eles a trabalharem com o teatro, para poder, claro, de uma forma pedagógica, né, de eles aprenderem, mas também de eles terem uma outra vivência que não é a vivência só de sala de aula, né? E as pessoas que vão, os alunos que querem se expor, né, para poder fazer o teatro, eles acabam tendo uma descoberta muito grande, que alguns até dos meus alunos que começaram comigo, eu plantei a sementinha do teatro, hoje em dia eles estão seguindo outros voos maiores de faculdade de teatro. Tem uns 3, 4 que estão na faculdade de teatro hoje. Tem alguns que estão em cursos mais profissionalizantes, viajaram, sabe? Então,
eles têm, acho que a escola é o primeiro contato, como eu disse, que foi o meu também. Então é muito engraçado esse ciclo de que eu iniciei na escola, inicio alguns na escola e nisso eles vão procurar outros lugares e acho que talvez se encontrar um pouco também. E acho que foi isso contigo, né? Fala, mano, para eu não monopolizar a situação. O meu primeiro contato com o teatro foi através da escola, né, que é essa semana. Então todos os alunos, é uma obrigação, né, da escola, mas também tem gente que não faz teatro nem nada. Então, mas é um estímulo, né? É um estímulo que a escola dá para te ter um contato com o teatro ou com a música, a dança, né? Então essa semana estimula bastante. Tanto que no ano passado ainda tiveram as 3 melhores peças, né? A gente teve a oportunidade de apresentar... Pode passar. Eu vou mostrar ali as fotos. A gente teve... Essa foi só os coitadinhos do Jordano. Essa foi a primeira peça que teve no colégio, chamada... Eles fizeram nessa amostra o Saltimbancos, no Colégio Piratini. E a gente participou de um festival de teatro estudantil com uma peça, o Saltimbancos. E isso foi no Teatro Renascença. Tá? Então eles nunca tinham, meus alunos e outras pessoas, eles nunca tinham contato com palco, com iluminação, com sonoplastia, nada. Foi a primeira vez que eles tiveram contato com aquilo e foi uma experiência para eles assim única, né? Porque foi sair da escola, sair daquele palco, daquele auditório que é parecido com esse, que não tem luz, que não tem nenhuma atmosfera, e eles irem para um lugar totalmente diferente, totalmente novo, e exatamente um super desafio para eles. E o resultado foi maravilhoso, os jurados adoraram, ele não é no tempo dele, esse não é no tempo dele. Essa é anterior. E eles eram quase 20 alunos. Era para conseguir 20 alunos de uma escola para se motivar a fazer teatro e continuar, porque a história deles foi o seguinte: eles se formaram e depois de se formar eles continuaram trabalhando com teatro para poder ensaiar e para poder participar desse festival. Então, alguns já estavam na faculdade, já estavam trabalhando, e mesmo assim eles queriam estar junto para poder apresentar. Então, a arte, ela motivou eles como amigos, né, para poder construir algo que era deles. E até hoje, uns já se formaram até na faculdade. Isso já faz uns 4 anos já. Quer dizer, 3 anos, eles se formaram há 4. E até hoje eles falam que eles gostariam de voltar. Não voltam porque cada um foi, né, um viajou, outro foi para os Estados Unidos, então não tem mais aquela facilidade, mas foi uma experiência maravilhosa para eles. Pode passando. E dessa turma que fez o Saltimbancos é a mesma que aconteceu com a minha turma, que se formou no ano passado, né? Daí nós fomos para o festival lá na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Foi uma apresentação, foi teatro lotado, então foi a primeira vez que muitos, né, tiveram esse contato com o teatro, o palco, pisar no palco, ter um... Eu tô na frente aqui, não. De alguns. Pode passando que eu te digo. E esse é da Copa. Dentro de uma disciplina na escola? Sim. Não, é um projeto interdisciplinar, né? Que envolve português, literatura e... língua estrangeira e artes. E aí vale nota, né, para essas matérias. E aí nisso eles ficam, a gente disponibiliza as nossas aulas para eles ensaiarem. Então a aula de literatura durante um período, que é a partir de maio, mais ou menos final de maio, eles têm maio, junho e julho para poder ensaiar nas aulas
para depois apresentar, geralmente é no meio de julho, quando inicia as férias. Aqui foi, ó, aqui foi aqui. Esse é o resultado. É o resultado. A gente fez um festival, ano passado aconteceu no colégio, a gente levou, eu levei eles para a gente criou um festival do Piratini para a Casa de Cultura Mário Quintana. Ali no Kiefer, aquilo ali, todos são os atores, os alunos. Aquele da esquerda ali? Aqui é das 3 peças e mais a banda, né? E ali atrás todo o público lotou, estava lotado. A gente fez o ingresso a R$10. O dinheiro foi invertido para pagar os técnicos, o cenário, o figurino, tudo isso. A gente conseguiu, cada grupo ficou com R$400. Que eles depois gastaram como eles quiseram. No caso, essa daqui foi a peça que eu fiz com a minha turma. Não dá pra me reconhecer lá, porque eu tô de mulher. Peruca de mulher. Porque essa foi um musical do Hairspray, né? E daí eu fiz o papel do John Travolta, que é... Na peça que eles fizeram, eles cantaram, eles dançaram e eles atuaram. Isso tudo dentro da escola. Né? Então é um trabalho que, claro, exige muito. Foram acho que 3 meses sem aula. Mas foi um resultado maravilhoso. Lá eles ficam, né, felizes porque eles perdem algumas aulas, né? Mas eu sempre tô junto. Eu nunca deixo eles solto, nunca deixo eles soltos, assim, não ser matação de aula, né? Exatamente, eu fico ali vamos produzir, vamos conversar, vamos fazer... Sim, como tem a ver com algumas matérias, eu imagino que também tem algumas solicitações de coisas que eles têm que fazer para essas matérias também, para ter uma ligação. Exatamente. Então tem muito isso, né, de eles estarem em sala de aula, não estão tendo aula de matéria, de conteúdo, mas eles estão tendo uma outra vivência, que é a vivência do palco, é a vivência de decorar um texto, é de conviver, é de como é que eu poderia usar, como é que eu poderia falar daquela forma, como é que eu faço essa marcação, como é que eu me comportaria se o Jordano, ele se vestiu de mulher. E claro, e o outro, para um adolescente, isso não é barbada, ainda mais numa escola. Tem que entrar no papel. Né? E ele foi assim, e ele estava confortável de estar com os amigos dele. Talvez aquilo ali não, se fosse em outro momento, talvez ele não estivesse tão confortável. E teve uma recepção muito boa. Sim, tanto que alguns alunos falam até hoje, né? Ele é estrela no colégio. Aqui, aí a gente fez uma outra adaptação também, que começou no colégio, e aí foi pro festival. O festival não, volta, esse aqui. Que a gente fez uma adaptação da peça A Lição do Ionesco. Não sei se alguém já ouviu falar. Eugênio Ionesco. É Eugênio Ionesco. Ele é teatro do absurdo e foi muito engraçado, porque a gente estava super com medo, porque é um texto que fala sobre uma crítica à educação. E a gente fez na escola isso. A gente falou sobre a escola, o método escolar, de decoreba, de tudo isso que ele critica na escola. E a gente apresentou para a Secretaria de Educação isso. Então a gente tava com muito medo de ter essa percepção, né, de como é que o pessoal ia dizer, uma crítica na escola, dentro da escola. E foi muito legal, eles adoraram, eles riram, né, tem uma cena que eles usam tomates e no final o Jordano explode os tomates. E a Secretaria de Educação toda tava assim na primeira fila e todos os tomates foram na cara deles, assim. E aí inesquecível mesmo. Não, e a gente nervoso assim por estar acontecendo, mas foi muito, muito legal. E era só 2 atores, o Jordano e o Guilherme, que os dois, depois eu vou falar da cômica, né? Os dois são meus alunos da cômica. E aí eles são da escola e o Guilherme ainda tá lá no 2º ano e o Jordano se formou ano passado. Aí eles eram amigos, eles estavam fazendo teatro comigo e aí eles resolveram fazer uma peça só os dois para apresentar no colégio.
sobre educação. E foi, né, coisa... E a experiência que fica para os alunos mesmo é que, porque todos se reúnem para assistir as apresentações também dos outros colegas, né? Então tem essa, além do teatro e coisa, é conhecimento que absorve dentro dessa semana cultural, né? Por exemplo, o texto do Ionesco, da educação e coisa que todo mundo viu, foi uma coisa Ninguém que conhecia. Ninguém conhecia. Então a forma de conhecer os autores, né, de teatro, né? E vocês trabalham na produção, na adaptação do roteiro? É Tudo tudo vocês dos se alunos, envolvendo? todos os alunos. Eu, por exemplo, nessa peça do musical, fui eu quem fez a parte da direção, a parte da adaptação do texto e atuei junto. Então eu coordenava todo o grupo e era complicado, porque consegui juntar toda aquela galera e daí tinha dias de ensaio que não rendia nada, porque começaram a pegar um estojo, por exemplo, né, e brincar de futebol americano no meio do ensaio, né? Faz parte, né? Mas faz parte. E eles ensaiavam muitas vezes fora de sala de aula, né? Em outro turno. Outro turno, outro local. Então, às vezes eu não podia, não tinha como acompanhar. Às vezes, final de semana, teve pro festival, a gente ensaiou final de semana, uns 3, 4 finais de semana. A gente ia pra escola sábado e domingo ensaiar, eu ia lá com eles, ficava com eles, a gente fazia lanche. Então, claro, eu tenho assim, eu me envolvo muito com os meus alunos. Então eu sempre estou junto com eles. E eu tenho acabo criando um vínculo muito forte com todos eles. Então eu tento sempre motivar para eles nunca pararem, né? E então, mas foi um processo muito, muito, muito legal. Tem a outra peça para passar, que essa eles fizeram, a outra turma, fizeram uma adaptação do Alice no País das Maravilhas, e eles fizeram o Alice no País das Não Maravilhas, que eram as dúvidas que eles tinham e o texto foi feito em sala de aula, tá? A adaptação, eles leram o livro e eles adaptaram a história para a realidade deles, que seria a Alice tem que escolher agora entre que profissão ela vai escolher, né? Se ela queria fazer, ele fala que ele queria fazer filosofia, aí o pai falou assim, filosofia não mata fome, não mata fome de ninguém, vai estudar matemática e vai ser, né? Então os diálogos que eles criaram eram as próprias dúvidas que eles tinham e o que os pais deles muitas vezes reproduziam em casa. Então era uma questão também totalmente bem psicológica, né? Tudo a ver com a adolescência. Né? Exatamente. As lutas da adolescência. O que eu vou ser agora? Para que caminho eu vou? E como eles eram formandos ainda, tem toda essa questão de vestibular, a pressão do vestibular e tudo. Então o texto que eles criaram realmente era deles. Era claro, uma releitura do Alice, mas eram questões deles, né? E agora, o que eu vou fazer depois que eu sair do conforto, né? Que é a escola. Eu acho que a gente considera que é a segunda casa, né? E agora, o que eu vou fazer? Muitos entraram já, estão no vestibular e entraram na faculdade, né? Outros ainda estão fazendo cursinho, mas isso tudo era dúvidas deles. Pode passar, não sei se tem mais. Aqui é o Hairspray, ó, o Jordano de mulher. Tá, aí volta. Agora volta o tempo. Volta. Que aí vem o meu trabalho na cômica, né? Que aí é meu trabalho como professora e aí vem o meu trabalho como diretora. O que é a cômica? A Cômica Cultural é uma produtora, tá? Que tem ali ela é do lado da frente da Redenção, do lado da lancheria do parque. É uma escola de teatro e uma produtora cultural. A Cômica, ela tem várias oficinas, não só para adolescente, mas para adulto também, pessoas mais velhas. A minha mãe minha mãe tem 60 anos e eles têm um grupo chamado Grupo da Maturidade, que eles fazem teatro, né? São todos assim, 40, 50, 60 anos
Eles fizeram um grupo e eles fazem teatro, né? E apresentam, saem, jantam. É maravilhoso, assim, porque eles fizeram um grupo muito legal. E a professora é também atriz, é mais velha, e ela que coordena a turma, o barulho, né? E a minha mãe ama, né? E isso não consegue. Teve agora o feriado e ela assim, eu vou ver meus amigos. Então é muito engraçado isso. E a Cômica, ela tem várias oficinas para tudo que é tipo de pessoa. Para aqueles que querem ser atores e aqueles que não querem ser atores e que querem, mas que gostam da arte. E eu sou professora lá de adolescentes e de adultos. Ao adultos eu dou a oficina O Ator e o Texto, que é voltada mais para teatro e a literatura. Que é bem texto, mas aí já tem que ter um nível um pouquinho... já tem uma experiência. E para adolescente que não precisa, que é o adolescente, né? Que o Jordano começou comigo há 3 anos na oficina, na minha primeira oficina lá, como professora e diretora da Cômica. E é um processo, dura 1 ano, né? E no final do ano há uma montagem, que a gente escolhe um texto, e geralmente eu que escolho o texto, né? E a gente monta um espetáculo e apresenta no final do ano para pai, mãe, público e tal, ou depois, se tiver oportunidade, a gente faz outras temporadas. E a nossa primeira oficina o resultado foi esse, o Da Minha Rua, que eu peguei um texto de um escritor chamado Ondjak, que ele é angolano, e eles são vários contos e ele fala sobre a infância, mas a infância dele como seria na Angola. E aí, pra não deixar tão distante da gente, a gente não colocou local na Angola, a gente colocou a infância, sobre a infância. E eles fizeram essa montagem chamada Os Da Minha Rua, que eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. E o Jordano era o único menino. E aqui é a montagem deles. O cenário era todo feito de giz. A parede, a gente riscou toda a parede da sala da usina do gasômetro, que é onde foi a apresentação. Foi horrível limpar, mas ficou manchado. Mas ficou lindo o cenário. Quem desenhou foi uma cenógrafa, né, que é da Cômica também. Ali são eles na Redenção, eles eram como se fossem crianças não, eles mesmos, adolescentes. E pode passar as fotos. Aqui é eles ensaiando, é um exercício que a gente faz, que hoje a gente até fez na aula, né? Que todo mundo, é uma esteira humana, que cada um tem que ficar grudadinho assim, e uma pessoa passa por cima e vai rolando até chegar ao final. Então eles estão aqui brincando, né? Se aquecendo. Ali sou eu com eles na usina do gasômetro, com a turma, né? Todos eles figurinados pra gente entrar em cena. Pode passar. Ali aquecimento, é um aquecimento de energia, de passar a nossa energia um pro outro, né? Eles ali posando. Aqui eles em cena também, 2 alunas, a Nicole. Essa também era do meu colégio do Piratini. Foi para fazer minha oficina, se formou, já está na faculdade, está em letras. Está em letras. É muito engraçado isso. E aqui são uma divulgação e tal. Eles na Redenção, a gente foi para Redenção para tirar foto, eles subiram em árvore, né? Ali a cena do Jordano e a Alexia, que ele tá falando sobre que tava numa festa, né? E seria o primeiro beijo dele, daí ele ficou assustado e não tava preparado, né? E ela parece que tava. Ela já era a prima que já tava mais avançada, já era mais velha, né? Daí já tinha pegado todo o primo.
E ele não queria, ele tava com. E aí ele fala, aí a cena parava e ele falava assim, não era o momento, eu não tava esperando aquilo. E aí ele aí vem era uma festa de aniversário, aí vem a menina que gosta dele e interrompe o beijo com um bolo. E aí ele pega e come o bolo assim, enlouquecidamente assim, eu nunca achei um bolo tão gostoso como aquele. E aí ele tá. Essa é a cena. Que de novo são as demandas da adolescência. Exatamente. Sim, e depois a cena final da festa é uma cena que todo mundo quase chorava. Muita gente chorou, porque era a transição da adolescência para a fase adulta. E daí a despedida dos amigos de infância, né? E aquele momento emocionante, daí a gente... Existiam casacos que aí seriam... Representavam, né, os adultos, paletosas, entendeu? Então tinha aquela responsabilidade, daí iam embora, né? Porque assim como a gente tem amigos da infância que na vida não consegue, né, continuar a amizade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode passar. Eles ali era festa ali, ó. Eles com bolo. E ele falava que assim, era a festa do Bruno Vitola e eles tinham um bolo horroroso. A gente fez um bolo horroroso, a gente fabricou esse bolo horroroso e ele come o bolo horroroso em cena, assim. E tinha um monte de glacê. Suja tudo. Aí esse é o festival do daí passado, passa. Daí vai, volta. Aqui a parte. Esse foi do ano passado. Que aí eu resolvi mudar um pouco. Resolvi pirar. E aí eu eu adaptei uma peça não, um livro, um romance do italiano chamado Italo Calvino, para vocês verem que a literatura não tem como eu fugir. Eu procuro textos que quase ninguém conhece, porque eles são bem literários, né? E aí eu adaptei, que é um infanto juvenil chamado Visconde Partido ao Meio, que é um visconde que ele tem uma guerra e ele é dividido por uma bala de canhão em duas partes. E uma parte é boa e uma parte ruim. É a dualidade do ser humano, né? O ser humano não é nem 100% bom, nem 100% mal. Ele é os dois. E a gente trabalhou exatamente isso, essa maldade, essa bondade. E aí todo foi, como se passa, não tem tempo, tá? Não tem tempo definido, mas é como se fosse, como tem turcos, não seria de agora, né? Então, pode passar, tá tudo preto e branco, deixa eu ver. Ó, a gente fez todos eles divididos ao meio. Então, metade era branco e metade era cor natural. E todo o figurino era um figurino mais medieval, assim. Essas eram as duas partes, a parte boa e a parte... Eles estão fazendo palhaçada antes de entrar em cena. E aqui já é a peça. Não sei se dá pra ver direito. Ali, ó, a dualidade deles. O bom e o mal. Ali, todos eles, ó, figurinados. Ó, ali a parte. Ali eu fazendo piquenique com eles, porque eu gosto de manter uma relação com os meus alunos e a gente faz festinha. Mas quando tu escolhe o texto, tu pensa neles? Penso neles. Vai ter a ver com eles. Tem a ver com eles, sim. Senão não funciona. Não fecha, né? E funcionava muito porque os dois meninos, né, tirando o Jordano era um médico, era o que costurava as partes para depois se unificar, né? Os meninos, eles tinham essa coisa do Mateus, que era... Eles eram bem antagônicos. O Mateus, que era ele sempre fazia as coisas e criticava todo mundo, né? E aí todo mundo, ai, Mateus, não sei o que. E eu quero ser mal, eu quero fazer uma peça que eu quero ser malvado. E eu, tá, Mateus, vamos fazer então alguma coisa. É um malvado. E o Gui já era mais poético, que é o outro lá do fundo.
e mais, ele falava que ele era pueril, olha só, pueril, pra ter uma ideia, tudo 13, 14 anos, e ele, né, gosta de literatura e tal, então eu via como é que cada um se comportava e eu ia lá e colocava eles todos eram personagens que eram adolescentes, né? Mas essa história falava justamente essa dualidade, como é que é ser tão mal, porque todo mundo queria que o governante, o Visconde, fosse o bom. Só que ele fazia tanta bondade que chegava a ser chato, ruim, prejudicava as pessoas. E o mal, mesma coisa, ele era muito mal, mas ele era, tipo, fazia tudo de pior. Então vamos botar o bom para governar a cidade. Só que o bom também era um horror, era horrível, porque ele queria assim, eu acho que vocês não tem que vender, uma cena era, vocês não tem que vender mais os peixes de vocês, tem que dar para todo mundo. Daí não. E aí como é que eu vou me sustentar, né? Então essa bondade também prejudicava. E aí o que faz unir ele? É o amor. Que aí foi, que foi a Jordana, que era a menina, essa aqui, que ela unia, os dois se apaixonam por ela e ela une os dois através do amor dela. E aí eles se duelam e os dois caem, Jordano consegue unificar. A gente fez, não tem foto eu acho, mas a gente fez a união deles com um teatro de sombra. Eles puxavam um lençol, apagava a luz, eles usavam lanterna e aí o Jordano costurava e eles se unificavam através da sombra e acontecia a união dos dois e depois acabava. Então, claro, a gente trabalha com o lúdico, a gente trabalha com essas questões bem psicológicas, bem sociais. Eu não posso, uma coisa que eu me preocupo muito como educadora, como diretora, como atriz, de não deixar os meus alunos, os meus adolescentes bobalhões. Eu vou tratar questões com eles, questões que eles estão levando para a vida toda deles, questões de discussão bem sociológicas, bem filosóficas, que a gente discute o texto, a gente discute tudo. Não achar que eles são mongolões, assim, você vai falar sobre coisas adolescentes banais, sabe? Não, vamos discutir, não infantilizar eles e também não vou trazer eles como adultos, eles não são adultos. Estão no meio termo, então numa fase de transição. Então, não trazer eles coisas babacas para eles, historinhas, sabe, não, trazer coisas para eles pensarem, trazer coisas que eles não conhecem, tirar eles da zona de conforto. E eu acho que isso é o mais importante na arte, quando tu vai falar com o adolescente, é tirar ele da zona de conforto e trabalhar com questões que ele vai fazer ele refletir, trazer ele para uma outra realidade que ele não teria contato, que não é o contato da televisão, que não é o contato da internet, que é o contato do quê? Da literatura, do livro, do teatro em si, né? Eu falo para eles, eu levo eles no teatro, se precisar eu pego meu carro, levo eles para casa. Claro, tem que ter, eu sou diferente, posso ser, mas é uma coisa que eu amo, que eu gosto, então eu me atiro, né? Que isso é um diferencial, mas né, eu faço para tentar mudar e tentar sair daquele paradigma de adolescente é aquela coisa chata, não aprende, só incomoda. Rebelde. Não, rebelde, não. E eles têm um carinho, eles acham, eles vivem falando que eu sou, como é que eu sou? Eu sou má, né? Que eu sou muito... sim, né? Porque no final sempre do curso, quando tá aquele... vamos se apresentar, ela já fica um pouco mais
Eu sou mais bem dura, mais rígida. E daí todo mundo, no início do ano, quando tem as pessoas que já fizeram curso ano passado, começa a falar pros novos, né? Ah, mas tu não viu nada, é durona, é chata, e não sei o quê. Mas aí claro, eu não deixo eles, eu brinco muito, me envolvo muito, mas eu não deixo eles fazerem o que quiserem. Eu tento, olha só, vamos fazer assim, tem que ensaiar, tem que decorar o texto, tem que trazer a roupa, tem que trazer o figurino. Então isso eu cobro muito deles, porque isso é uma responsabilidade que eles vão, não é só no teatro, é pro resto da vida deles. Eles vão usar isso pra tudo. Então eu só tô plantando uma sementinha. Acho que é isso, não sei. Bom, agora vamos seguir então com a Nelly e depois a gente abre para conversa. Bom, eu até estava olhando ali, é o encontro, né, da arte com a psicoterapia, e fiquei te ouvindo e várias coisas que tu colocasse, assim, acho que tem vários pontos de encontro com algumas coisas que eu pensei. Eu vou ler, vou tentar não fazer uma leitura chata, porque senão acho que eu ia me perder nas coisas que eu queria colocar para vocês. Então, assim, bom, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo esse trabalho tão legal que vocês fazem, a oportunidade também de pensar um pouco sobre essa intersecção aí entre a arte, né, e a psicoterapia, o trabalho que a gente desenvolve, o emocional, como tu estava dizendo, né. Bom, pensei em 1 milhão de coisas mais, mas aí depois a gente conversa. Então, assim, antes de entrar na questão específica do adolescente e o teatro, eu comecei tentando estabelecer algumas ligações entre o teatro, o dramatizar, o criar, o brincar e o nosso funcionamento mental, para achar essa intersecção aí, né? Quem sabe também, além do dramatizar, o criar, o brincar, a gente possa incluir os sonhos, as fantasias, os devaneios, que é o sonhar acordado, né? Todas são atividades da mente humana, que dão uma certa forma aos conteúdos do nosso inconsciente. Conteúdos esses que, justamente por terem sido relegados a esse espaço do inconsciente, do qual não podem sair de cara limpa, né, ficam tentando encontrar formas de manifestação, de expressão, que nem um balão, né, que ele vai estourar se a pressão interna aumentar demais, essa parte de nós também precisa encontrar formas de escoamento. O sonho, a fantasia e o devaneio, eles servem para esse fim, mas são atividades mais solitárias, que a gente faz com a gente mesmo. Não tem um fim de comunicação, né? Até no tratamento pessoal pode ter, quando a gente sonha, conta pro terapeuta e aí vai fazer o uso disso, mas a intenção inicial não é essa, né? Mas o dramatizar, o teatro, o criar, o brincar, eles implicam uma tentativa de tradução daquelas fantasias numa realidade, né? Que vai ser posta em cena. E está ligado à capacidade de imaginação, é perceptível para o espectador que está assistindo, né, e é uma via de comunicação. Serve também para outras finalidades, como diz Antônio Quinet. O teatro e a psicanálise lidam com o mesmo material, os conflitos e a divisão do sujeito com suas questões sobre existência, sexo, morte, dor, criação e a relação com o outro. O ego as rejeita. Não quer saber delas, mas elas não o largam. Insistem no inconsciente, produzindo sintomas, sofrimentos, enigmas. O teatro leva no real da cena as verdades censuradas no inconsciente. Ressalto os conteúdos inconscientes porque, ainda que os conflitos dos quais a gente tem consciência, né, também ocupem o nosso espaço mental, como eles podem transitar pela via do pensamento, eles não têm o potencial de se tornar tão patogênicos quanto as coisas que não podem transitar na mente. Além disso, tem toda a questão da ficção, né, no teatro, né, que está presente em toda a criação artística, né? E o Freud, então, em Escritores Criativos e Devaneios, que foi um texto que ele escreveu em 1907, ele dizia que para os escritores criativos a ficção era uma técnica fundamental para o trabalho de criação, né? Sim, porque algumas situações ou assuntos, quando eles são confrontados na realidade, muitas vezes são insuportáveis, causam extremo desprazer e angústia. E em certas situações, esses mesmos assuntos podem ser lidos no caso de um livro, ou dramatizados, no caso do teatro, né? E podem emocionar e ser fonte de satisfação, né, para o leitor ou para o espectador.
Aí eu fui pensando em termos de desenvolvimento, assim, pensei na criança, no brincar, que eu acho que um pouco as peças ali também, né, vocês pensaram na história do desenvolvimento, né. No brincar da criança pequena não é diferente, ela cria um mundo de fantasia, né, que é levado muito a sério, é uma ficção, mas ela investe a energia naquilo e separa, né, o brinquedo da realidade, da fantasia com a realidade, né. Ela pode criar um mundo próprio, reajustar aquele mundo de acordo com aquilo que ela acha que fica melhor, né? E a gente pensando em termos de desenvolvimento, né, pra gente, o brincar da criança pequena é uma atividade que pode ser, inclusive, uma forma da gente avaliar a saúde mental daquela criança, né? A maneira como ela brinca, né? Se ela brinca, porque tem criança que tem uma inibição tão grande que não consegue brincar, né? Bom, e o adolescente, né? Bem, sabemos que a adolescência tem uma enorme exigência de trabalho psíquico, eu acho que vocês estavam falando disso, né, no tempo todo. Então eu não vou me ater em toda a demanda psíquica dessa etapa, mas não tem como a gente falar de adolescente se a gente não levar em consideração o que acontece nessa fase. Todos passamos por ela, começando pela série de mudanças fisiológicas que chegam sem pedir licença e vão se instalando no nosso corpo e despertando no psíquico muitas sensações, as quais os adolescentes têm que lidar, fazendo uma conciliação, né, de dentro com o de fora, com as coisas que vai sentindo, né? E tudo isso ainda confrontado com o olhar do outro, que também denuncia essa mudança e te avisa que tu não é mais o mesmo, né? Tá diferente, cresceu e essa mudança é muito visível, né? É uma experiência inédita de mudança num curtíssimo espaço de tempo. E retomar a nosso favor essa transformação sofrida na passividade, porque a gente não pede, né? A gente não pede, essas mudanças não pedem licença, né? Se apropriando subjetivamente tanto do corpo, como do psiquismo, como da identidade, da própria história que tu já viveu, né? Sem perder o fio da sensação de continuidade, né, de si mesmo, é um desafio que não é nada fácil. Né? Somando a isso todas as questões de definição da sexualidade, né, a história do beijo ali, né, que a gente viu, as escolhas profissionais, que numa fase, né, onde a gente está tão atrapalhado com tantas coisas, ainda tem que escolher o que vai fazer da vida, né? E ainda por cima tendo que abrir mão daqueles pais que algum dia a gente acreditou que sabiam tudo, né? Que tinham resposta para tudo, mas que na verdade não tem, né? E a gente aí tem que lidar com as incertezas, com as dúvidas, né? Que são parte da vida. Bem, mas a gente sobrevive, nada é tão dramático que não se possa contar com alguns recursos que possam auxiliar, administrar tanta demanda, né? Nesse sentido é muito importante que o adolescente encontre caminhos aonde possa aliviar essas angústias internas, espaços onde possa compartilhar as suas ansiedades, né? Dependendo da situação e das inclinações do adolescente, então o grupo de teatro, né, é um espaço onde isso se presta muito, né? O representar, o personagem representado são coisas que podem ser vistas como um espaço para esse momento de grandes transformações, né? Em outras vezes, bom, pode-se fazer necessário um compartilhamento mais privado. E aí, às vezes, bom, o adolescente precisa de uma ajuda, de tratamento, coisa assim. Mas a gente está falando dessa possibilidade de expressão através do teatro, né? Então, pensando na proposta da nossa mesa de hoje, aqui, os jovens do teatro, pensam essa atividade como uma extensão do brincar de faz de conta, né? Das crianças pequenas, que pode servir também a outras necessidades, essas que eu falava antes, né? Onde o era uma vez dos enredos do teatro pode criar condições que permitam que o adolescente possa se proteger das próprias experiências, dos conflitos e dos sentimentos, né? O teatro ele não age diretamente sobre aquilo que está reprimido, né? Sobre aquilo que é inconsciente, mas através do desvio da atenção por um processo de identificação com o personagem que está sendo vivido, né? Então, assim, o que vai passar com o intérprete não é ele que está vivendo, é o personagem, é o meu personagem, né? Então a gente pode dizer também com o espectador a mesma coisa, né? É o personagem que está vivendo aquilo, né? Então a gente pode dizer que a gente testemunha a dor do personagem, né? Mesmo quando a dor é nossa também, né? Isso não vai tão longe, tá, minha gente? Bom, aí eu botei assim, né? Que a dor, é possível que a dor do outro, né, ela seja experimentada como dor do outro, do personagem, mesmo quando ela é minha também.
Quem vive a cena é o personagem que eu estou representando, né? E isso pode fazer com que a percepção consciente de que é outra pessoa que está sofrendo, de que é quem está lá no palco, de que ele que está correndo riscos, provoque até um alívio, né? E um certo prazer pela cena que eu estou vendo, mas não sou eu que estou naquela pele, né? Mas o prazer da cena, de continuar a cena, né, essa que a gente está vendo, também depende de uma garantia, né? De que a gente tenha certeza de que aquilo está acontecendo lá no palco, né? Não é comigo. É a coisa do estatuto da negação, né? Eu preciso negar que aquilo é real, aquilo tem que ser, né, uma ficção, né? Bom, Júlio Ponte, né, que já é também da cômica cultural, né, onde o pessoal trabalha. Júlio Ponte, ele é ator, é diretor de teatro, é psicanalista, né? Ele diz que o ator faz uma espécie de divisão no seu eu quando representa, né? Que por um lado ele se reconhece como um ator. Vamos ver se faz sentido isso para ti, Júlio. Se reconhece como um ator que está representando um papel, né? Mas por outro lado ele precisa